Então nós vimos que nem sempre para qualquer problema a gente consegue aplicar diretamente o princípio fundamental da contagem. Mas a gente consegue utilizar o princípio para estabelecer algumas formas que funcionam para certos tipos de problema. E o primeiro tipo que a gente vai ver é o que se chama arranjo com repetição. Então imagina que a gente tem um conjunto M com mzinho elementos. Então um arranjo com repetição dos M elementos tomados R a R vai ser uma sequência de tamanho R formada com elementos de M, não necessariamente distintos. Então a gente indica por essa notação aqui o número de arranjos com repetição de M elementos tomados R a R. Então, pela primeira parte do princípio fundamental da contagem, o número de arranjos com repetição de M R a R é igual a M elevado a R. Então vamos ver uma aplicação aqui. Imagine que uma urna contém uma bola vermelha, uma bola branca e uma bola azul. Uma bola é extraída, sua cor é observada e depois ela é reposta na urna. Em seguida, outra bola é extraída e de novo a gente observa a cor. Quantas são as possíveis sequências de cores observadas? Então, nesse caso, como a gente faz duas retiradas, a gente está olhando para as sequências de tamanho 2. Então, é R igual a 2. E o conjunto, né, que a gente pode tirar essas bolas, esse conjunto M formado por ou uma vermelha, uma branca ou uma azul. Então, repare que na primeira retirada a gente recoloca a bola na urna. Então, a segunda retirada é com repetição. Então, as sequências possíveis vão ser o número de arranjos de 3 elementos tomados 2 a 2. Que nesse caso aqui vai ser 3 ao quadrado, que é igual a 9. Então a gente também pode usar a segunda parte do princípio para estabelecer uma forma para o número de arranjos sem repetição. Então imagina aqui que eu estou similar ao caso anterior do arranjo com repetição, tem um conjunto M com Mzinho elementos. Então um arranjo dos M elementos tomados R a R vai ser uma sequência formada pelos elementos do conjunto M, todos distintos. Então nesse caso aqui, o R tem que ser menor ou igual a M, né? Então a gente denota o número de arranjos de M elementos tomados R a R por A subíndice MR. Aí, agora, pela segunda parte do princípio fundamental da contagem, a gente sabe que o número de arranjos sem repetição de M tomados R a R vai ser M vezes M menos 1 vezes M menos 2 até M menos R mais 1. Eu tenho um total aqui de R fatores. Então, uma aplicação. De um baralho de 52 cartas, 3 são retiradas sucessivamente sem reposição. Quantas sequências de cartas são possíveis de se obter? Então, nesse caso aqui, a gente está retirando 3 cartas, então a gente está pegando sequências de tamanho 3, R igual a 3. E o conjunto total tem 52 elementos, M igual a 52. Só que agora as retiradas são sem reposição, então eu não posso repetir elementos. Então, o número de sequências possíveis de carta vai ser o número de arranjos de 52 tomados 3 a 3, que vai ser 52 vezes 52 menos 1 vezes 52 menos 2.
Então, além de arranjos, a gente também vai ver a fórmula para permutações. Então, dado um conjunto M, de novo com Mzinho elementos, uma permutação vai ser um arranjo de tamanho M. Ou seja, vai ser uma ordenação de todos os elementos do conjunto M. Aí, da mesma forma que a gente, aplicando a mesma expressão do arranjo sem repetição, a gente sabe que o número de permutações de M elementos vai ser M vezes M-1 até 1, que a gente chama de M fatorial. Então, por exemplo, tenho aqui um conjunto M com 3 elementos, as letras A, B e C. As permutações desses 3 elementos, posso ter aqui ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Então, aqui eu tenho um total de 6 permutações. Se eu jogo aqui na expressão permutação de 3, daria 3 vezes 3 menos 1 vezes 1, que dá 6, justamente os 6 permutações que eu escrevi aqui. Então, vamos ver um problema um pouco mais exigente. Quantos são os anagramas da palavra prático, que começam e terminam com consoante? Então, se fosse só anagramas, seriam permutações do número de letras aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Mas aqui eu estou exigindo os anagramas que começam e terminam com consoante. Então, a gente vai ter que tomar uma decisão contra a primeira e a última letra. Então, se a gente fosse escolher a primeira letra, a gente teria que escolher uma das 4 consoantes da palavra: P, R, T ou C. Então, se a gente partisse depois da primeira para a última letra, que é a segunda condição, a gente teria que escolher uma outra consoante. Mas como não é possível repetir as consoantes, eu teria um total de 3 consoantes para escolher, as 4 iniciais, exceto a primeira, a que eu escolhi para a primeira posição. Então, dessa maneira, a gente já teria definido o número de escolhas possíveis para a primeira e para a última letra. Seria 4 vezes 3, 12 escolhas possíveis. Para as 5 posições intermediárias, né, a gente não teria mais restrições. Então, a gente teria um total de 7 letras no total, menos as 2 letras que a gente escolheu para a primeira e para a última posição. Então, o número de sequências possíveis aqui para 5 posições intermediárias seria a permutação de 5 elementos. Então, o número final de possibilidades seria 4, número de escolhas possíveis para a primeira letra, permutação de 5 para 5 posições intermediárias, vezes 3, o número de possibilidades para a última letra. Daria um total de 1.444 anagramas. Então, mais um exemplo. De quantos modos 5 rapazes e 5 moças podem sentar em 5 bancos de 2 lugares cada? De modo que em cada banco fiquem um rapaz e uma moça. Então, a restrição é não ficar 2 moças ou 2 rapazes no mesmo banco. Então, a gente podia adotar a seguinte estratégia. Primeiro, a gente vai escolher os lugares das 10 moças, para garantir que que a gente não vai ter uma dupla de moças sentadas no mesmo banco.
Então, a primeira moça ia ter 10 lugares para escolher, né? 5 bancos de 2 lugares, 10 lugares total. Poderia escolher qualquer um dos 10. A segunda moça não poderia escolher nem o lugar que foi ocupado pela primeira, nem o outro lugar do banco ocupado, senão ficariam 2 moças no mesmo banco. Então ela vai ter 8 lugares para escolher. A terceira moça não vai poder escolher em nenhum dos 2 bancos já ocupados. Então ela vai ter 3 bancos para escolher, um total de 6 lugares, e assim por diante. Então, as maneiras de dispor as 10 moças seriam 10 possibilidades para a primeira, 8 para a segunda, 6 para a terceira, 4 para a quarta e 2 para a quinta moça. Então, a gente teria esse total aqui de maneiras diferentes. Uma vez que escolhemos os lugares para as moças, a gente pode agora escolher os lugares para os rapazes. E nesse caso, para eles não teria nenhuma restrição agora. Qualquer um deles poderia escolher qualquer outro lugar, porque cada banco já está ocupado por uma moça. Então a gente teria um total de permutação de 5 elementos de possibilidades. Então, no total, o número de possibilidades por 5 rapazes para 5 moças seria 10 vezes 8 vezes 6 vezes 4 vezes 2, que seria as possibilidades das moças sentarem, vezes permutação de 5, que depois seriam as possibilidades dos rapazes se sentarem. Então a gente teria esse total de possibilidades aqui. Então outro problema. De quantos modos podemos dividir 8 pessoas em 2 grupos de 4 pessoas? Então, de quantos modos podemos dividir 8 pessoas em 2 grupos de 4 pessoas? Então, como a gente já viu permutações, a gente podia pensar o seguinte: bom, a gente faz a permutação das 8 pessoas e para cada permutação a gente escolhe as 4 primeiras pessoas e a gente vai ter então 2 grupos, dividido em 2 grupos. Seria uma maneira de começar a pensar. Então, no total, a gente teria permutação de 8 fatorial, né, que corresponderiam às maneiras de escolher os 2 grupos. Mas então, se a gente adotasse essa estratégia, vamos pensar no seguinte problema que poderia acontecer. Então, vamos nomear as pessoas com as 8 primeiras letras do alfabeto. Então, imagina que uma permutação seria a ordem alfabética natural, A, B, C, D, E, F, G, H. Então, está aqui uma permutação das 8 pessoas. E que a gente tivesse uma outra permutação, só que dessa vez é F, G, H, A, B, C, D. Então, seriam permutações diferentes. Seriam 2 elementos diferentes aqui nesse cálculo de 8 fatorial. Só que apesar de serem distintas, elas gerariam os mesmos 2 grupos na hora de eu dividir. Então, se eu dividisse essa primeira aqui nos 4 elementos, eu teria o grupo A, B, C, D, E, F, G, H. Se eu dividisse essa daqui, também eu teria 2 grupos, E, F, G, H e A, B, C, D, os mesmos 2 grupos. Nesse caso, a gente só está invertendo a ordem dos grupos, né? Então, a gente tem 2 ordens possíveis para 2 grupos fixados. Então, o que está acontecendo? A gente está contando 2 vezes a mesma divisão de grupos. Então, a gente vai ter que dividir o total que a gente calculou por 2, esse 8 fatorial por 2. E ainda tem outro tipo de problema que pode acontecer. Então, de novo, imagina essas 2 permutações distintas aqui. Então, essa daqui seria a mesma
do exemplo anterior, mas essa daqui, a permutação B, A, C, D, E, F, G, H, é distinta desta e também é distinta dessa anterior. E na hora de eu dividir, de novo daria os mesmos dois grupos, A, B, C, D, E, F, G, H. Então, nesse caso, apenas as ordens do elemento do primeiro grupo foi modificado, de A, B, C, D para B, A, C, D. Então, uma vez que eu fixasse os elementos A, B, C, D, qualquer permutação somente aqui nos 4 geraria uma permutação distinta nos 8, mas geraria uma divisão diferente para os dois, a mesma divisão para os dois grupos. Então, eu teria um total de 4 fatorial possibilidades de permutar esses 4 elementos iniciais. Então, de novo, eu teria que dividir aquele total de 8 fatorial que a gente calculou por 4 fatorial, que seria um total de permutações no primeiro grupo, que me daria a mesma divisão. E analogamente eu penso para o segundo grupo aqui. Então, qualquer permutação só dentro desse grupo tiraria uma permutação diferente nos 8 elementos, mas me daria a mesma divisão em dois grupos. Então, de novo, eu tenho que dividir por 4 fatorial. Então, no total, o número de divisões possíveis seria 8 fatorial, dividido por 2, dividido por 4 fatorial, dividido por 4 fatorial. Daria 35 possibilidades.